Denise Fontes, psicanalista integrativa. Querida, muito obrigada pelo convite de novo. É sempre um prazer gigante eu estar aqui. A gente divide informação, né? A gente traz um pouquinho de reflexão para as pessoas e isso eu acho que a gente já está pondo uma sementinha. Ideia, né? Essa é a ideia, a gente trazer tudo isso que às vezes as pessoas têm acesso e tem essa coisa do medo, da terapia, e nesse momento é muito importante cada terapeuta falar realmente dessa técnica, até para tirar essa coisa do mito, né, do medo, da insegurança. Exatamente. Então, vamos lá, amiga. Vamos lá. Eu acho que medo, né, você tocou numa questão muito importante, que o medo é uma coisa que está assombrando a gente nesse momento. A gente está com muito medo de tudo. A gente tem medo de se infectar com vírus, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de precisar de uma assistência médica, né? A gente está com medo de se relacionar, de se beijar, de se abraçar, de chegar perto. A gente está com medo de tudo, na verdade, né? Então, eu acho que o medo, a gente pode definir ele como uma sensação que provoca uma certa, como que eu posso dizer? Uma sensação de insegurança, né? Exatamente, né? Uma coisa que ponha em risco a sua vida, né? E é uma coisa que realmente ninguém sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então esse medo, ele é diferente de tudo aquilo que já se viveu. Exatamente, é um medo que põe, é um medo real, que põe em risco a sua vida. E aí isso te gera insegurança, isso te gera um pavor, e dependendo do grau deste medo, a gente passa a ter uma ansiedade. Que dá o start, ligar alguma coisa. Então, assim, o medo comum é aquele medo que te protege, é aquele medo até que te empurra para frente. Então, existe um nível, um termômetro aí, que é um medo saudável, entre aspas, que é o que te põe em movimento, o que te empurra para frente, né, o que te protege de uma sensação, de uma situação de perigo, ok. Quando esse termômetro sobe um pouquinho, a gente tem ansiedade, que é o que nós brasileiros somos o número 1 no mundo de ansiedade. Por que, Denise, que o Brasil é o número 1 de ansiedade? Porque nós vivemos num país de muita instabilidade. Estabilidade financeira, estabilidade na segurança, na educação, na política, né, na reforma dos aposentados. Tudo isso você não sabe como vai ser a sua vida amanhã. Né? Então a gente tem um índice de inflação. Então, por todas essas questões que a gente não consegue controlar e se programar, isso gera na população uma insegurança muito forte, a diferença de outros países que são mais estáveis, né? Que tem uma inflação menor, que você tem um pouco uma assistência melhor de saúde, alguma coisa assim. Isso gera menos ansiedade, né? Então, e aí a ansiedade, o que ela te traz? Ela te traz um medo subjetivo. É um medo que não é real, de pôr a sua vida em segurança, pôr a sua vida em risco. É um medo subjetivo, né? É um medo daquilo que pode vir a acontecer, é um outro medo. E esse medo é um termômetro um pouquinho mais acima. E esse medo, essa ansiedade, esse medo que é a ansiedade, ele pode te trazer uma sensação crônica. Quando ela é crônica, o que acontece? Vêm os distúrbios de ansiedade. Aí é que se desencadeiam os distúrbios de ansiedade. Quando você tem... Que traz outras coisas por trás de tudo isso. Isso, exatamente. Que são aqueles distúrbios alguns que a gente já ouviu falar. Que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TOC, que é o pânico, que é o pós-traumático, ansiedade pós-traumática, enfim, todas aquelas que a gente já ouviu falar, né? Então, Denise, mas você me diz como é que a gente controla, como é que a gente lidar com isso? E aí eu vou te dizer, esse daqui, medo é enfrentamento, é coragem e enfrentamento. Tipo, vai com medo mesmo? Exatamente. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Lógico que a gente não vai pôr a vida da gente em risco, com certeza, das outras pessoas em risco, mas tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então, assim, a gente exercitar a coragem da gente um pouquinho por dia, um pouquinho em cada situação. Ok. E dentro desse contexto do seu trabalho, como você pode estar auxiliando essa pessoa que está nesse pico mais alto?
Então, o enfrentamento, a gente tem que ter coerência, a gente tem que ter empatia, cuidar com a segurança da gente, mas continuar vivendo a vida da gente, né? Como é que a gente faz isso? Se a gente não enfrentar o medo cresce e toma conta da gente. Então, assim, existem várias coisas que a gente pode fazer. Uma é cuidar da alimentação. Parece que não tem ligação? Tem total ligação, né? Imunidade, né? Porque a alimentação faz parte de fortalecer a sua imunidade, o seu humor, né? O seu corpo, enfim, ela é ligada a várias outras situações. E a gente tem aí terapeutas, inclusive do programa, que podem dar umas dicas maravilhosas. Sim. Que estão interligando, vocês já perceberam, né, gente? Temos ótimas indicações, né? Opa, e hoje o tema foi maravilhoso. Todos trabalharam essa questão do medo, da alimentação, que vem realmente reestruturar todos nós depois da questão toda que vivemos 2020, que ainda estamos ainda nesse pedacinho ainda, que esperamos que isso logo passe, né, gente? Sim. Continua, amiga. E atividade física. Atividade física também é de suma importância muito grande dentro desse enfrentamento, dessa coragem, né, que a gente precisa, né, desse composto, desse combo que a gente precisa para enfrentar essa ansiedade e esse medo que a gente tem. Meditação, as pessoas acham que não consigo acalmar minha mente. Consegue. Tenta que você consegue. Gente... Sim, um passinho de cada vez. A gente pode começar a colocar metas bem pequenininhas, meditações de 5 minutos por dia, ou quando você termina o seu trabalho, ou quando você vai dormir, ou quando você acorda, ou em todos esses momentos, se possível, mas uma meta bem pequenininha. Música ajuda? Sim, ajuda muito. Um chazinho ajuda? Muito. E aí os complementares, aí eu diria o seguinte, pet terapia, dançoterapia, musicoterapia, amigoterapia, existem... risada terapia. Sim, que a gente adora, né? Então, assim, existem muitos outros recursos que a gente pode usar. Mas eu diria que nesse momento, dos mais importantes, não menos importante, na verdade, do que todos esses que eu disse, que é a terapia. Né? Então, a terapia, ela é insubstituível. Algumas coisas. O que a gente pode agregar, integrar a pet terapia, a dançoterapia, tudo isso. Mas a terapia em si, ela é insubstituível nesse processo de ansiedade, de medo, de enfrentamento e de empoderamento, de coragem e de tudo isso. E aí, a gente pode aqui falar um pouquinho sobre isso, se você me permite. Por favor! Então, na terapia, a gente tem muitos mitos sobre isso, né? A gente é muito equivocado ainda, apesar de sermos um país ainda com muita ansiedade, muita depressão, muito suicídio, ainda a gente tem muitos preconceitos com relação a isso. Muitos, Denise. Muitos preconceitos com relação à terapia, infelizmente, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui e você, por favor, me ajuda aqui a complementar, né? Eu acho que uma delas mais é de que terapia é pra gente maluca. Não, gente, previne. Obrigada. Previne. Né? Então, assim, absolutamente não. Sim, ela serve para você estabilizar pessoas com problemas disfuncionais, emocionais, enfim, de relacionamento, de uma série de coisas. Mas a terapia é autoconhecimento. É para você se conhecer, para você ser uma pessoa e se sentir uma pessoa melhor, mais produtiva, onde se relaciona melhor, se relaciona você se preparar para quando o caos vir, você não pirar. Exatamente, né? Você se conhecer e saber como o seu limite, até onde você pode estar cuidando de si mesmo. Sim, é um autocuidado mental, assim como a gente cuida do corpo, assim como a gente cuida da alma, assim, né, com a espiritualidade, a mente é com a terapia. Né? Esse autocuidado é muito importante, esse autoamor é muito importante. Né? Então, e a terapia, ela é uma conexão, olha que legal isso, ela é uma conexão, e eu defino assim, é uma conexão, né, da fala da gente com a alma da gente. Perfeito, gente. Né? Ela é uma conexão, a gente tem que conectar aquilo que a gente fala, o discurso da gente
com aquilo que a gente sente de verdade, com aquilo que a gente vive de verdade. Então, é a conexão da fala com a alma, né? Então, é muito importante. Então, esse é um dos mitos, né? Eu acho que as pessoas falam que é pra maluco. Não, gente, absolutamente. E quando você fala assim, você precisa de um terapeuta, nossa, mas você tá me chamando de... Não. Sim. É pra você não pirar. Isso. Aí, acho que assim, uma outra também que as pessoas falam muito, elas falam assim, eu tenho amigo e tenho família, não preciso de terapeuta, eu vou desabafar com os meus amigos, com a minha família. Sim, amigo e família é muito importante na vida da gente. Faz parte. Muito importante na vida da gente. De muita coisa que a gente... Mas ele não é a pessoa adequada. Ele vai entrar na emoção, ele não vai te ajudar. Ele vai te colocar no colo, ele não vai te mostrar o que você precisa. Exatamente isso. Né? Ele vai ter uma escuta diferente da escuta do terapeuta. Né? Ele vai ter uma escuta muitas vezes baseada na história de vida dele, na experiência de vida dele, não da pessoa que está se queixando, né? Não da pessoa que está ali desabafando. Ele vai ter uma escuta muitas vezes, às vezes com preconceito, Sim. Às vezes com julgamento. E não é isso que a pessoa precisa naquele momento. Ele não precisa ser, ele não quer julgamento, ele quer um acolhimento, mas uma ajuda para se entender. Então, assim, sim, a família e os amigos são importantíssimos, mas não para este fim. Aí eu acho que o profissional mais ideal, né? A família, ela vem contribuir junto com o profissional, sim. Mas é preciso você dividir as coisas. Família é família. O profissional, ele vai te mostrar aonde está realmente o X ali que talvez a sua família, por amor, não vai mostrar. Isso, exatamente. Ele vai até camuflar. Sim, por uma questão de proteção, acolhimento, dó e tal, enfim, né? E aí a gente tem mais uma que eu acho que também é muito mito isso, que é terapia caro. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Existe terapia de A a Z. Né? Para todos os bolsos, todas as idades, todos os gostos, todas as cabeças, todos os jeitos. Então, eu mesmo já comentei aqui em outros programas de que eu tirei, mediante essa pandemia, as circunstâncias, eu tirei um dia da minha semana para fazer atendimento social, com um valor simbólico, né, para as pessoas que realmente precisam e não têm condição. E hoje tem muitos profissionais fazendo, né? Exatamente. Assim como eu, tem muita gente fazendo isso. Né? Tem as faculdades que as pessoas têm que fazer, né, os alunos têm que fazer estágio. Então, eles não sabem, as pessoas não sabem disso. Que tem faculdades que elas estão obrigadas a dar esse espaço. Isso, exatamente. Né? Como até como estágio mesmo, né? Isso, exatamente. É o estágio que eles são obrigados a fazer. Então você também não tem custo nenhum. E muitas clínicas e escolas de psicanálise têm ali o seu atendimento social, porque os alunos têm que fazer. E outra coisa, Denise, nós terapeutas, a gente tem que ganhar sim. Mas a gente não vai deixar de perder um cliente dentro da necessidade de cada um. Conversa com a pessoa, vamos ver como se pode fazer. Existe toda essa situação também. Não vai fechando essa porta antes de tentar, né? Então eu acho que isso também é uma das coisas assim que as pessoas são muito equivocadas com relação a isso, com o valor e tudo isso. Ai, que dica maravilhosa. Mas o importante é a gente conectar a fala com a alma. Beijo. Mais uma dica aí para os nossos internautas, para fechar assim com chave de ouro essas maravilhosas dicas. Olha, tem uma outra questão que as pessoas sempre dizem que é o amiguinho, é o meu marido, é o irmão, é o filho que precisa de terapia. Quando a gente faz a transformação e a mudança na gente, a gente reverbera no outro, a gente ensina o outro a como a gente quer ser tratado. Então, é muito mais importante do que vocês imaginam. Né? Então, não é o outro que precisa, é a gente. Começa na gente, começa em si, começa de você para o externo. Exatamente, que aí você vai reverberar para o outro. É muito mais fácil você pegar a culpa e jogar ali, mas o que está aqui? O que eu estou refletindo que está voltando isso para mim? Como eu estou ensinando ele a me tratar? Como eu estou ensinando ele? Qual é o limite que eu estou dando a ele? É como eu estou ensinando ele a me tratar. E é isso. Adorei essa dica, essas dicas. Denise Fontes, mais uma vez, muito obrigado. Deixa seus contatos, que eu tenho certeza absoluta que muitos vão te procurar. Vai ser um prazer atender e ajudar. O meu Facebook é Denise Fontes, o meu Instagram é Denise Fontes com 2 S no final, e o meu telefone é 11
985131227.